Bem-vindo à Escola Bíblica Online. Nós adotamos a revista Compromisso da Convicção Editora, tratar sobre a respeito do testemunho dado pelo apóstolo Paulo diante das autoridades. Quando a gente começa a ler o capítulo 24, versículo 1 até o capítulo 26, versículo 32, vamos observar que durante o tempo em que Paulo esteve prisioneiro em Cesareia, compareceu várias vezes a audiências legais a respeito da sua causa. Parece que ninguém realmente sabia o que fazer com ele até que apelou para César. Essa apelação foi feita pelo próprio Paulo. Ele estava querendo, na verdade, forçar a se tornar um objeto de curiosidade para exibição pública tão frequentemente, e o apóstolo provavelmente sentiu-se como se fosse um, uma pessoa rara exibindo-se em uma plateia, ou seja, diante de um auditório seleto. Eis a razão de, no capítulo 24, do versículo 1 até o 27, haver o julgamento diante de Félix. Nós faremos algumas leituras, e tanto da revista quanto de textos bíblicos, para que vocês venham entender melhor o que está dizendo a respeito desse grande testemunho da parte do apóstolo Paulo. Vou fazer a leitura na nossa introdução que diz: após ter passado muitos anos testemunhando as multidões em sinagogas, praças, casas, ruas, o ministério de Paulo em cadeias foi entre as autoridades constituídas da época. A decisão de resumir os fatos neste estudo foi baseada na necessidade de pontuar a estratégia que Deus usou para que todos os líderes da época ouvissem com atenção sobre o Evangelho. Em cada situação, Paulo chegava como um preso, mas quando ele abria sua boca, todos percebiam que ele era um homem livre em Cristo, pois a mensagem em nenhum momento deixou de ser proclamada. E o primeiro tópico é justamente este, com base naquele texto que eu falei, capítulo 24, versículo do 1 ao 27. Por quê? Diante desse julgamento perante Félix, a gente observa que o procurador, diante de quem Paulo compareceu, era Antônio Félix. Ele havia sido nomeado para esse cargo em 52 depois de Cristo por Cláudio César e fora o primeiro escravo na história romana a receber essa posição honrosa. Olha que fato curioso. O que sabemos acerca da carreira de Félix provém de Joséfo, Tácito, que são historiadores muito importantes para compreender um pouco aquele período, bem como de um historiador chamado Suetônio, que é romano. A gente sabe que Joséfo era judeu, mas acontece que, às vezes, entre os historiadores, as datas não batem. Mas a gente não precisa necessariamente tirar para o ímpar para ver qual data é a mais acertada. Pelo contrário, a gente pode se valer daquilo que há um certo consenso da parte da história. Algumas pessoas vão dizer que os escritos de Joséfo são fontes confiáveis em relação a Tácito e também a Suetônio, mas é mais uma questão de tendência ou, quando não, de preferência. O que a gente precisa saber é que Félix começou a comandar a Judéia em uma época quando muitos bandoleiros e impostores infestavam a terra. Ele suprimiu inúmeros desses arruaceiros e a gente vai observar que ele encorajou a outros. Jonatas, o sumo sacerdote, não estava disposto a cooperar com ele e, por isso, o procurador conspirou com os sicários, que eram extremistas zelotes, eles pegavam em arma para assassiná-lo. Jonatas, portanto, foi assassinado dentro desse conluio, conforme eu mencionei. E muitos dos judeus
jamais se esqueceram desse crime e se organizaram em partidos nacionalistas em oposição aos romanos. O caráter de Félix é bem mais descrito pelo comentário de Tácito, o historiador mencionado agora há pouco, que é romano. Tem um texto que fala assim: ele se divertia com a crueldade e a concupiscência e manejava o poder de um rei com a mente de um escravo. Isto porque ele tinha sido anteriormente um escravo, literalmente. Coisa curiosa, né? Pois bem, e o autor da revista vai dizer que após 5 dias de espera em Cesareia, aguardando os acusadores, Paulo de novo se deparou com o sumo sacerdote Ananias. Note que aqui a gente vai observar Ananias como sumo sacerdote, mas tem toda aquela história. Outros passaram como sumo sacerdotes. Tem um período que a gente, na Bíblia, em um Novo Testamento, logo no início, uma referência aos evangelhos, vai mencionar Anás e Caifás, ou seja, genro e sogro. Eu mencionei agora há pouco, conforme a história nos mostra, Jonatas, um dos sumos sacerdotes, e aqui, dentro desse contexto do capítulo 24, nós vamos observar Ananias. E havia outros grupos religiosos que foram pessoalmente apresentar suas queixas contra Paulo. Observe que quem é que está contra Paulo, mesmo sendo judeu? Os próprios judeus. Para os que argumentam fossem bem aceitos pelo governador, uma referência a Félix, os acusadores levaram o advogado Tértulo e, começando com palavras apreciativas sobre o governo de Félix, o advogado entrou então na questão principal, acusando Paulo de ser o chefe da seita dos nazarenos, ou seja, numa referência, né, naturalmente, a Jesus de Nazaré, porque Paulo era seguidor de Cristo Jesus. Cá entre nós, que coisa mais honrosa, né? Essa associação de vida. Lembrando que a seita, naquele momento, era tido como certo dentro daquele período histórico. Na verdade, a palavra que a gente vai observar era primeiramente mencionado como os do caminho, tido como uma seita dentro do judaísmo, até no primeiro momento deixou correr frouxo o cristianismo, porque achava isso o Império Romano que estava junto e misturado, porém lá na frente percebeu que houve uma ruptura, conforme o livro de Atos, capítulo 15, que vai justamente mencionar a cisão, ou seja, ali uma clara ruptura entre o judaísmo e o cristianismo, de modo que nós temos então o cristianismo sendo agora diferente do judaísmo. Aliás, os judeus atuais, eles não consideram Jesus em hipótese alguma, a não ser como impostor. Essa é uma grande verdade. Não é nenhum sentimento contra o povo judeu, até por causa de que nós sabemos que Deus ama todas as pessoas da terra. Deus ama os palestinos, Deus ama os árabes, Deus ama os judeus, Deus ama os brasileiros, os americanos, os ucranianos, os russos, enfim, Deus ama todas as pessoas, todas as nações representadas, todas as nações que estão debaixo do céu. Deus ama a todos, numa referência às pessoas. Agora, a gente vai notar que o judeu ele não é tão assim coeso como alguns imaginam, achando que tem Jesus em grande estima, pelo contrário. Até mesmo o muçulmano, ele tem mais estima por Jesus porque considera ao menos um grande profeta do que necessariamente o judeu, já que considera-o um impostor. Até por causa de que, para o cristianismo, Jesus é o Messias, é o Salvador da humanidade. Dito de outra maneira, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
mas os judeus, com exceção daqueles, é, com exceção não, com exceção daqueles que aceitam a Cristo Jesus, que são chamados de judeus messiânicos, que acreditam realmente em Cristo, aí sim, os demais não acreditam em Jesus. Agora, o que é mais importante não é necessariamente a questão geográfica, e sim é a questão relacionada à vida da pessoa. O que Deus requer não é uma peregrinação a um lugar tido como santo, ao contrário, mas uma vida santa. O importante é a gente estar sempre atrelado à palavra de Deus e não subestimar aquilo que a Bíblia menciona e também não supervalorizar aquilo que ela menciona, mas que não deve ser levado ao extremo. Mas voltando aqui ao texto, observe que ao ouvir, né, ou seja, após ouvir a acusação, Félix permitiu que o apóstolo Paulo se defendesse, o que foi feito de uma forma muito resumida. Ele é bem objetivo e, sem querer tomar uma decisão, sem ouvir o comandante Lísias, Félix manteve Paulo preso, ainda que com gentileza e certa liberdade. Nós sabemos que a prisão de Paulo era o que nós podemos chamar hoje de uma prisão doméstica, eu digo domiciliar. Ele, inclusive, alugara a casa com seu próprio mantimento, seu próprio dinheiro, e havia, sim, soldados romanos que ficavam ali fazendo aquela custódia. É o que a gente observa quando nós lemos a palavra de Deus. Dias depois, o próprio Félix, com sua esposa, aqui está Drusila, que era judia, foram conversar com Paulo sobre a fé em Jesus Cristo. E fala sobre essa curiosidade, é, e também ganância, porque pensava que Paulo daria propina para sair da prisão. É muita especulação aqui. Eu não vou entrar nesse caso aqui, mas o fato é que Félix manteve um contato de forma constante com Paulo na prisão. E foi passando o tempo, 2 anos se passaram e Félix foi substituído por Pórcio Festo, deixando Paulo aprisionado para quê? Para agradar aos judeus. Por causa de que ele fazia isto? No caso, aquele governador. Ora, ele sabia que uma das maneiras de manter o povo subjugado era justamente relacionada a esse item religião. Se eles tivessem os religiosos nas mãos, uma referência ao Império Romano, se o Império Romano tem os religiosos, os líderes nas mãos, é muito mais fácil de controlar os judeus que são também religiosos. Por isso que nós observamos que ele fazia justamente essas coisas, né? Fazia tudo para agradar aos judeus, conforme a gente tem falado aqui, tá bom? Agora vamos falar sobre a oportunidade para testemunhar diante de Festo, conforme o capítulo 25, versículo 1 até o 22. Quando nós vamos para este assunto, Festo ele se tornou procurador da Judéia, herdou da má administração do seu sucessor, uma província que estava fervendo em facções, intriga, descontentamento e insurreições. E desde o começo ele se aplicou à tarefa quase que impossível de conciliar os judeus. 3 dias depois da sua chegada a Cesareia, ele foi a Jerusalém para apresentar os seus respeitos aos líderes religiosos e cuidar da amizade para que pudesse realmente haver essa manutenção dessa amizade. Nem bem Festo havia se reunido com a classe sacerdotal e os principais homens se apresentaram um pedido que acabou sendo complicador para resolver. Depois de 2 anos de promessas adiadas de Félix, as brasas da antipatia dos judeus contra Paulo ainda estavam acesas. Ou seja, o tempo não amenizou
aquela determinação por parte dos judeus de destruir completamente o apóstolo Paulo por conta, daquilo que ele pregava, anunciava numa referência a Cristo Jesus. E o choque entre os judeus e gentios em Cesareia estava acrescentando ainda mais combustível ao fogo do seu ódio contra os gentios, porque havia os gentios, por sua vez, os judeus, e talvez esse incidente os tornara ainda mais hostis contra o apóstolo Paulo, porque no seu decurso diante da multidão, digo, discurso diante da multidão, havia dito que Deus o havia chamado no templo para ir pregar aos gentios. Os judeus, meus irmãos, através da sua liderança, tentaram aproveitar da inexperiência do novo procurador, pedindo-lhe que fizesse um favor. Ah, faça-nos um favor. Falaram que, acerca de Paulo, né, que esse prisioneiro, ele precisava ser mandado para Jerusalém. Olha só a estratégia dos homens religiosos. E Lucas, que é justamente o autor do livro de Atos dos Apóstolos, vai mencionar que eles planejavam, na verdade, uma emboscada. Chama, dá um conselho, faz um favor para a gente, manda ele de volta para Jerusalém e que, sabe, é melhor, tal, 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 mas eles tinham um plano, como eu falei, que era de matar o apóstolo Paulo. Não obstante, ele não conta, o Lucas não vai dizer como que a emboscada foi descoberta. Talvez ele esteja se referindo ao plano anterior dos 40 conspiradores que haviam jurado matar o apóstolo. Homens que fizessem um pacto como esse eram obstinados de maneira irra- irracional. Eles viviam e agiam como animais irracionais. Eles queriam a todo custo matar o apóstolo Paulo. Não obstante o apóstolo Paulo estar preso, o evangelho, na verdade, não estava aprisionado. Nós não precisamos supor aqui que os 40 homens se abstiveram de comida e bebida por um período de 2 anos, nada disto, gente. Os rabis não consideravam um voto compulsório e se consistisse em pecado contra a vida, e por isso esses homens podiam ter sido absolvidos do voto que haviam feito. Mas, embora Festo desejasse ser tão conciliatório quanto possível, era também suficientemente sábio para suspeitar que havia algum desígnio sinistro no pedido. Não é à toa que ele olhou certamente para aquele grupo de pessoas e ponderou. Mas neste caso, Festo não deixou ser iludido pelos judeus religiosos. Ele disse aos judeus que fossem a Cesareia e ali apresentassem o seu caso. Eles fizeram o quê? Baixaram a cabeça, concordaram, enviaram uma delegação para acompanhar o procurador em sua viagem de volta à capital da província. Os judeus fizeram contra Paulo a mesma acusação anterior, com a cláusula adicional de que agora Paulo também era um traidor, estava acusando de traição. Traição contra quem? Contra César. Opa, contra o imperador? Isso mesmo. Contra César pode ter sido uma ampliação da acusação, porque menciona que Paulo havia agitado todos os judeus por todo o mundo. Olha só, capítulo 24, versículo 5. E, por outro lado, alguns judeus de Tessalônica podiam ter ajudado os judeus de Jerusalém nessa causa e reavivado uma velha acusação de que Paulo pregava outro rei, entre aspas, né? Que uma referência a Jesus, conforme o capítulo 17, versículo 7. Eles podiam facilmente ter torcido o ensino dele a respeito de um Messias espiritual, fazendo-o parecer uma dedicação ao movimento político messiânico. É como se fosse juntar as duas coisas para implicar ainda mais o apóstolo Paulo diante daquilo que estava sendo acusado. Mas Paulo, ele tem o seu direito de defesa e ele vai testemunhar, vai se defender
e ele faz negação de todos os pontos. Sem dúvida, do ponto de vista judeu, ele era culpado de heresia, porque não requeriria que os seus convertidos judeus, digo gentios, observassem a lei. Mas é impressionante que quando Paulo comparece diante de Félix e de Festo, ele não fez nenhuma tentativa para apresentar o seu trabalho entre os gentios e dessa forma suscitar, digamos assim, hostilidade contra os judeus. Ele foi suficientemente gentil ao ponto de fazer da causa um negócio entre os judeus tanto quanto podia, com qual objetivo? De proteger os seus compatriotas. O procurador, ele tinha que mover-se com cautela, não poderia ser afoito, pelo contrário. Ele não queria incorrer na ira dos líderes judeus, logo no começo do seu governo, e, ao mesmo tempo, desejava sustentar a justiça romana. A sua, digamos assim, inexperiência em relação à questão da religião judaica colocava num certo ponto de desvantagem. Mas, consequentemente, a única saída era a transigência. Ele perguntou se Paulo estava disposto a ir para Jerusalém a fim de ser julgado diante do Sinédrio, compreendendo que o próprio procurador iria agir como um especialista no caso. O que a gente sabe é que, nas circunstâncias ordinárias, ninguém poderia assim considerar irracional o pedido de jurisdição sob a proteção de um oficial romano. Paulo fazia que Festo, ele sabia muito bem que Festo não estava, digamos assim, familiarizado com as maquinações dos judeus. Tipo assim, você nem conhece esses judeus aqui. Você ainda é tão novinho no cargo, tão inexperiente, que vocês não sabem você não sabe com quem você está lidando. Esta é a grande verdade. E ele cria que tinha melhores chances de obter justiça dos romanos do que dos judeus. Por isso ele conclamou, aí sim, o seu direito como cidadão romano de apelar para César, isto é, o imperador. O privilégio de um romano apelar para César é originário da antiga lei existente lá no século VI antes de Cristo. Na época de Paulo, nenhum cidadão podia pedir para ser julgado diante da corte de César, se já tivesse sido sentenciado por um tribunal de instância inferior, visto que o apóstolo Paulo ainda não havia sido julgado por ninguém, isto é, por nenhum tribunal. Ele então fez uso desse direito e ele apelou, aproveitando as suas prerrogativas herdadas. Afinal de contas, Paulo era um cidadão romano, ele tinha os seus direitos. E o Império Romano tinha que reconhecer tal coisa, reconhecer a legalidade. A requisição do apóstolo Paulo de ser julgado em corte superior deve ter sido uma grande surpresa para Festo. Tinha um medo terrível de que o governador, digo, aquele governo imperial, podia pensar a respeito dele se tinha de passar o seu primeiro cargo para uma instância superior. Tipo assim, como é que pode? Não resolveu lá, já chegou o caso a mim. Poderia criar realmente uma situação embaraçosa para Festo, mas não estando disposto a aceitar a legalidade de direitos de Paulo, ele consultou o quê? Os seus conselheiros legais, o que chamaríamos hoje de jurados, aqueles júris. E aparentemente eles concordaram que o prisioneiro tinha base legal para o seu apelo. E depois desse parecer jurídico, Festo consentiu que Paulo fosse para Roma. Mas tudo estava caminhando segundo o querer de Deus. Tanto é que no outro tópico a gente vai falar sobre a oportunidade para testemunhar agora diante de Agripa. Isso mesmo, conforme o capítulo 25, versículo 23 até o 27. Nós temos a informação desse casal, Agripa e Berenice, chegou com toda a pompa
acompanhado de militares e o homem de posição na cidade, e todos se sentaram para ouvir o testemunho de Paulo. E a pergunta que foi feita aqui é como imaginar que o próprio rei viria para ouvir o apóstolo Paulo? As estratégias de Deus são extraordinárias, diz o autor da revista. De qualquer maneira, o que nós estamos observando aqui é que Festo, ele tinha, só para a gente se situar um pouquinho, tá, gente? Ele tinha descoberto que fora pego em uma armadilha embaraçosa. Esta digressão precisa ser feita. Ele havia concordado em mandar o seu prisioneiro para Roma, mas que espécie de relatório ele poderia mandar? Que acusações válidas poderia ele enumerar, descrever? Quais são as acusações? Não era possível encontrar, na verdade, nenhuma. O momento da oportunidade do procurador chegou quando Herodes Agripa II e a sua irmã Berenice, conforme a gente mencionou agora há pouco, chegaram a Cesareia para visitá-lo e expressar-lhe os seus respeitos. Agripa, ele era filho de Herodes Agripa I, que é mencionado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1 até o 23. E depois da morte de seu pai, a data aproximada é 44 depois de Cristo, os romanos dissuadiram Cláudio de nomear Agripa rei sobre a Palestina. Em cerca de 50 depois de Cristo, ele recebeu o reino de Cálquis, sucedendo a seu tio, e governou sobre esse domínio até 100 anos depois de Cristo. Mais tarde, Herodes Agripa II adquiriu o território que fica a nordeste da região do Mar da Galileia, que anteriormente estava sob domínio, do seu tio Filipe. Pouco depois que Nero, vale a pena considerar que Nero reinou ali entre 54 até 68 depois de Cristo, quando ele se tornou então governador, nesse período, nessa vigência, ele deu a Agripa algumas cidades da Galileia e também de uma região chamada Pérea. Embora ele fosse judeu, as simpatias de Agripa II ensinavam para as autoridades romanas. E a sua tremenda influência granjeou-lhe o direito de nomear e depor o sumo sacerdote. A nomeação mais recente para esse cargo fora a de Ismael ben Fabi. E a Berenice, que aparece aqui na história, que era irmã justamente de Herodes Agripa II, e Drusila, aqui na verdade está sem o acento, Drusila, havia se casado várias vezes depois do seu divórcio de Polemon, da Cilícia, e ela foi viver com seu irmão em Cesareia de Filipe, capital do seu reino. E alguns rumores, naturalmente, se espalharam na cidade de Jerusalém, ligando esses dois irmãos numa relação incestuosa. Berenice teve um caso romântico, inclusive com Tito, imperador romano, e viveu com ele em Roma. É o que nós temos a respeito, dos dados históricos. E visto que o Festo sabia que Herodes Agripa II era hábil no conhecimento dos assuntos religiosos judaicos, teve a confiança de que o rei podia dar-lhe as necessárias informações para ele se dirigir ou ele encaminhar sua carta. O procurador falou a respeito das suas conexões com o caso legal de Roma e fez-lhe então um resumo a respeito. Parecia que aquilo era nada mais do que uma disputa acerca de um tal Jesus que foi defunto, ou seja, estava morto, mas que Paulo dizia que ele estava vivo. Eu falei, morreu ou não morreu? Era um defunto? Era um cadáver? Se tornou um defunto? Mas como é assim? Como que viveu? Agripa, ele desejou de uma forma muito rápida o desejo de ver o prisioneiro. Que negócio é esse? Eu quero ver, quero ouvir essa história dele. Não é possível? Alguém está tratando de um defunto ou ou de alguém que está vivo? Ora, que a gente sabe que houve uma providência, né? Preparar lá uma audiência, uma reunião para o dia seguinte.
E com muita ostentação aparecem Herodes, Agripa II, a Berenice, que entram no auditório lá do chamado Pretório. Eles foram escoltados pelos comandantes das quatro cortes de Cesareia e alguns altos diplomatas da cidade, inclusive alguns influentes judeus. E quando o apóstolo Paulo foi trazido, Festo recapitulou a conversa que tivera com o rei no dia anterior. Em seguida, revelou seu objetivo de convocar a reunião. A sua intenção era, na verdade, conseguir a ajuda do rei de forma que ele pudesse redigir a carta de acusações contra Paulo. Se Agripa não pudesse ajudá-lo, ele sabia que estava em sérias dificuldades com o governo imperial. É o que a gente observa nesse quesito. Quando a gente adentra para esse outro tópico sobre o testemunho desafiador diante das autoridades, a partir do versículo 1 até o 26 do capítulo 26, Paulo, na verdade, não esperava lucrar ou perder em nada em sentido, meus irmãos, pelo fato de comparecer diante de Agripa. Ele já havia apelado para César e, por isso, seu destino já estava estritamente nas mãos do imperador. Mas, mesmo assim, ele tinha muito a ganhar, dando o seu testemunho diante de Agripa e de outros dignatários. O seu discurso não foi uma defesa jurídica, pelo contrário, ele poderia, né, como cidadão romano, apelar para os seus direitos políticos, etc e tal, juridicamente falando, mas ele vai converter aquele auditório em algo relacionado à fé, mas à fé cristã. E para Festo, a reunião era meramente uma audiência para descobrir fatos que viesse satisfazer as exigências de uma carta que ele precisava escrever. Festo tinha que dar realmente uma satisfação ao Império Romano. Mas para Paulo, era uma das maiores oportunidades de sua vida, no sentido de tentar persuadir as pessoas a crer em Cristo Jesus. Pelo menos ele teve essa chance. Agripa, ele, mediante sua própria experiência, que era, afinal de contas, ele ficou sabendo o que era o movimento chamado cristão, e por seu lado, Agripa também podia impedir futuras perseguições contra a igreja. Mas nas instruções do Senhor Ananias com respeito à conversão de Saulo, nós temos lá no capítulo 9, versículos 15, dizendo que o apóstolo Paulo seria um instrumento escolhido para pregar o seu nome perante os gentios e os reis e os filhos de Israel. Nessa ocasião, chegou ao seu estágio final o cumprimento daquela palavra. De maneira semelhante, uma profecia de Jesus aos seus discípulos estava sendo realizado, porque Jesus havia dito lá em Mateus capítulo 10, versículo 18, sereis levados à presença dos governadores e dos reis para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Cumpriu-se a palavra de Jesus, estava se cumprindo aquela palavra dada a Ananias em relação ao apóstolo Paulo. É o que a gente vai observar na palavra de Deus. Vou agora me deter aqui apenas, não vou fazer a questão toda, a leitura toda, mas eu vou apenas tocar aqui no capítulo 26, tocar no assunto aqui, o apelo final, a conversão, que é a partir do versículo 27 até o 32. Porque quando a gente vai para esse texto, a gente pode observar algumas coisas importantes. Cito, por exemplo, deixa eu ver aqui, a- até fazendo uma digressão, se estivéssemos presentes quando Paulo fez a sua defesa perante Agripa, talvez poderíamos ter determinado exatamente o que fora que os apóstolos disseram, que levou ao procurador a interrompê-lo, possivelmente, mas Paulo planejava incluir algo mais em seu discurso, mas a intervenção ali de Festo deu fim à sua mensagem. Não logrou depois, porque foi impedido pelo procurador. Agora, o que levou o imperador a interromper
É porque Paulo declarou: as muitas letras o faziam, haviam feito ficar louco. Seria porque o apóstolo Paulo havia mencionado que fora chamado para os gentios, e a apresentação desse elemento poderia servir criar algumas dificuldades futuras. Seria a oratória do apóstolo Paulo que estava irritando? Nós não temos a resposta. Mas a gente sabe que a interrupção de Festo reprimiu o fluxo da eloquência de Paulo, mas não o intimidou. Esta é a grande verdade. No versículo 30 até o 32, há uma apaixonada súplica de Paulo que foi demais para Agripa. Ele não podia ignorá-la e não podia permitir-se fazer dela um objeto de mofa. E não era o apóstolo que estava sendo julgado. Agripa, Berenice, Festo e todos os dignatários eram realmente as pessoas que de repente, né, que de repente se viram ali na defensiva, ouvindo o apóstolo Paulo. Através de toda aquela cena, Paulo tinha as rédeas da situação, embora fosse simplesmente um prisioneiro. De modo, meus irmãos, que a gente tem estas informações, porque o povo deixou o fórum, todos expressavam a opinião comum de que Paulo não era culpado e a sentença de morte nem de prisão. Agripa, que presidia aquela audiência para obter mais informações para a festa, admitia que não havia nenhuma acusação religiosa contra o apóstolo Paulo que justificasse o seu confinamento e que ele podia ser solto se não tivesse o quê? Pedido para ser julgado diante de Roma. Uma referência, na verdade, a César diante do imperador. Caso Paulo não tivesse feito esse apelo, certamente ele teria sido solto ali. Mas o evangelho não teria chegado a Roma como de fato chegou através da anunciação do- da, da mensagem de Deus, etc e tal. Fazer a leitura aqui da conclusão, porque nos diz assim: você observou que todos os que foram ouvir a defesa de Paulo chegavam curiosos e atentos e saíam sem uma resposta. Todos ficavam admirados porque não podiam encontrar qualquer base para justificar a prisão do apóstolo. O plano de Deus são encobertos para os que não obedecem. Mas Paulo, sim, sabia muito bem o que estava acontecendo. Ele estava no meio de mais uma viagem missionária e tinha a plena certeza de que se cumpriria todos os seus propósitos. Nós finalizamos aqui. Eu peço desculpa porque provavelmente vocês escutaram em alguns momentos barulhos, sons externos, mas isso se deu devido a alguns acontecimentos aqui no quintal, porque a gente lida, né? Eu estou fazendo aqui essa gravação no horário de quase 19 horas, mas as casas no entorno não se mantêm silenciosas, pelo contrário, eu tive realmente alguma dificuldade, inclusive, de me concentrar enquanto estava falando com vocês. Mas que Deus possa abençoar e que vocês possam continuar firmes na palavra de Deus. Particularmente, eu fiz mais uma leitura sobre essa questão histórica relacionada aos fatos bíblicos, mas quem me conhece sabe que eu prefiro mais trabalhar os versículos bíblicos. Se eu tiver tempo, não vou prometer, eu faço alguma coisa pautado em alguns textos em relação a essa lição. Caso contrário, porque está sendo bastante corrido, vocês não têm ideia, eu não estou tendo tempo para gravar direito, devido à correria, muitos compromissos, a coisas que estão surgindo aqui e acolá toda hora para resolver. Mas se Deus assim permitir, um pouquinho de tempo, a gente volta aqui e faz a análise dos textos bíblicos, mas que Deus possa abençoar e ao menos fica aí como registro na internet a respeito da lição, pelo menos conforme foi colocado no papel através do autor da revista por meio da Convicção Editora. Deus abençoe a todos.